Há pouco tempo, ou talvez há muito, dependendo de quando você assiste a este vídeo, a Warner Brothers decidiu cancelar totalmente o filme Batgirl, mesmo após gastar 90 milhões de dólares. As filmagens já tinham terminado e o filme estava 90% pronto, pelo que eu sei. A nova liderança, sem confiança no projeto e seu potencial, decidiu cancelá-lo e receber um abatimento fiscal de 15 milhões de dólares. Embora essa seja a primeira vez que eles cancelam um filme no nível de Batgirl, em termos de quão completo ele estava e quanto dinheiro foi gasto nele, não é a primeira vez que a Warner Brothers cancela um filme em desenvolvimento. A Warner Brothers gosta de anunciar qualquer filme em desenvolvimento sem saber se realmente será produzido. E olhando para a lista de filmes, percebi que há tantos, mas tantos filmes que a Warner Brothers nos prometeu. Só para o universo estendido da Detective Comics poderíamos criar um universo cinematográfico inteiro com esses filmes. Talvez até mais coerente e melhor que o próprio universo estendido da Detective Comics. Há vários outros filmes cancelados da Detective Comics, mas foquei apenas nos que fariam parte do Detective Comics U. Filmes cancelados famosos da Detective Comics, como Superman Lives, Liga da Justiça, Imortal ou outros cancelados antes do Detective Comics U, ou que nunca fariam parte do Detective Comics U. Mesmo com restrições e sem serem considerados, ainda temos material para um universo cinematográfico inteiro. Vou usar uma estrutura similar à do universo cinematográfico Marvel, mas não preciso criar um equivalente exato para cada filme. Mas haverá 3 fases. As 2 primeiras fases vão ter 6 filmes cada e a terceira vai ter 11. Mas fora isso, é um pouco mais livre do que eu fiz no passado. Com isso em mente, vamos começar com a primeira fase. A fase 1 será estruturada de forma muito parecida com a fase 1 do universo cinematográfico Marvel, com filmes individuais de heróis preparando o terreno para o grupo, que neste caso é a Liga da Justiça. A própria Liga da Justiça será um pouco diferente, já que nem todo membro teve um filme cancelado em potencial para usar. Todos os filmes da Mulher Maravilha foram feitos, então não há nenhum cancelado para incluir aqui. Peguei todos os possíveis filmes solo dos membros da Liga da Justiça que nunca saíram e fiz isso. Construí uma fase 1 no estilo do universo cinematográfico Marvel com isso, que vai ser um pouco diferente. Mas o universo, na verdade, começa exatamente do mesmo jeito que o universo estendido da Detective Comics da vida real começou. E isso é o Homem de Aço agora. O Homem de Aço não foi cancelado, mas sua sequência sim. E é nisso que o filme se baseia. O Homem de Aço 2 entrou em desenvolvimento ativo em 2016 como grande prioridade. E por anos, vários diretores foram cogitados, mas nada avançou. E eu sei que, com o lançamento de Adão Negro, o Superman está de volta, e o Homem de Aço voltou a ser desenvolvido, ou melhor, o Homem de Aço 2. Quando for lançado, será bem diferente do que o Homem de Aço 2 seria. E é tanto tempo depois que não pode realmente ser considerado o mesmo projeto. Então começar com o Homem de Aço 2 vai iniciar esse universo praticamente da mesma forma que o universo da Detective Comics começou, com um filme do Superman estrelado por Henry Cavill chamado O Homem de Aço. A única diferença, ou a maior diferença, seria o vilão, já que o Homem de Aço 2 obviamente não usaria Zan, Luthor ou Apocalipse, então acho que o vilão seria o Brainiac. Esse será o vilão do filme. O segundo filme desse universo seria o Batman, um filme que Ben Affleck teria escrito, dirigido e estrelado como o próprio Batman. Um filme se passaria no Asilo Arkham, com o Exterminador, vivido por Joe Manganiello, como vilão principal. Eventualmente, Ben Affleck deixou o cargo de diretor e Matt Reeves assumiu, e a partir daí, o filme acabou sendo lançado. Mas como você já sabe, Ben Affleck não estrela o Batman. Não se passa em Arkham Asylum, Hell, nem no universo estendido da Detective Comics e não tem Deathstroke. O Batman de Ben Affleck seria o segundo filme desse universo, mantendo os principais elementos planejados para o universo estendido da Detective Comics, porque, embora tenha sido lançado, era um filme bem diferente. Os próximos 2 filmes nesse universo seriam Cyborg e Tropa dos Lanternas Verdes. Estou unindo eles, pois ambos integravam a formação inicial do universo estendido da Detective Comics. O único filme dessa formação inicial que não era da Liga da Justiça e nunca foi lançado é o Flash. Mas esse foi lançado ou será em 2023? Tropa dos Lanternas Verdes teria Hal Jordan e Jon Stewart como os Lanternas Verdes, humanos e personagens principais, e deveria ter sido lançado em 2020 junto com Cyborg. Apesar de um filme da Tropa dos Lanternas Verdes ainda estar em desenvolvimento, deve ser bem diferente.
Jon Stewart foi confirmado como protagonista da série dos Lanternas Verdes, que está sendo reformulada para a Home Box Office Max. Essa série estará ligada ao universo da Detective Comics, então um filme da Tropa dos Lanternas Verdes não terá Jon Stewart ou não fará parte do universo da Detective Comics. A Warner Bros. Não gosta de ter dois personagens juntos na tela, seja na televisão ou nos filmes. Provavelmente Jon Stewart não estará no filme da Tropa dos Lanternas Verdes, ou pelo menos não como antes. Quanto ao Cyborg, esse filme deveria ter sido lançado em 2020 e agora nem parece estar mais em desenvolvimento. Principalmente porque Ray Fisher dificilmente voltará à Warner Bros. Se um dia fizerem um filme do Cyborg, será com outro ator e bem diferente. Para o universo cinematográfico, o filme do Cyborg precisaria ser diferente por ser sua introdução. Então, teria que ter muito mais elementos de história de origem no filme. O filme do Homem-Borracha no universo estendido da Detective Comics foi confirmado há 4 anos, mas desde então não houve novidades. Considerando a reputação da Warner Bros. E a nova liderança, acho que o filme foi cancelado e dificilmente será lançado. Reconheço que o Homem-Borracha ser fundador da Liga da Justiça é algo bem incomum, mas entre membros fundadores e proeminentes, só Superman, Batman, Lanterna Verde e Cyborg tiveram filmes cancelados para usar. E embora ele normalmente não seja um membro fundador, o Homem-Borracha já foi um membro proeminente da Liga, especialmente no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Nos quadrinhos, na formação da Liga da Justiça e no filme, ele vai substituir o Flash como o principal alívio cômico e personagem mais engraçado do filme. O filme final da fase 1 vai ser Liga da Justiça. Temos Liga da Justiça parte 2 e 3 como possíveis filmes cancelados para usar, e vou usá-los. Mas eu queria ter uma trilogia aqui e conseguir encontrar uma forma de incluir um terceiro filme da Liga da Justiça como o primeiro. Admito que esse é o filme menos cancelado do vídeo. O fiasco Snyder vs Whedon resultou em 2 filmes, o de 2017, afetado por Whedon, e o Snyder Cut, de 4 horas na Home Box Office Max. Existe um universo onde Snyder nunca deixou a cadeira de diretor. Uma duração mais adequada aos cinemas, cerca de 3 horas, e uma versão do Snyder Cut sem retrospectiva teriam sido lançadas, mas isso não ocorreu. Então tecnicamente foi cancelado, mesmo tendo sido transformado em 2 filmes diferentes. Então esse filme usa isso como base, com o Aquaman sendo substituído por um dos Lanternas Verdes humanos. Provavelmente Jon Stewart, que Snyder queria usar, e o Flash trocado pelo Homem-Borracha. Isso nos leva à fase 2. Agora usarei alguns filmes cancelados como pseudo-sequências dos da fase 1, pois nunca tiveram continuações em desenvolvimento. Então a estrutura vai ser um pouco diferente do universo cinematográfico Marvel. Pseudo-sequências, em que personagens principais da fase 1 surgem como coadjuvantes em filmes de personagens ligados a eles. Assim, eles só aparecem fora dos filmes da Liga da Justiça de alguma forma. E isso começa com a pseudo-sequência de O Batman, que é o filme do Coringa, estrelado por Jared Leto. Vários filmes do Coringa e da Arlequina foram desenvolvidos, mas não lançados. O suficiente, na verdade, para uma trilogia legítima, uma das únicas trilogias legítimas nesse universo. O filme do Coringa com Jared Leto, desenvolvido entre 2018 e 2019, foi rapidamente cancelado, provavelmente devido ao lançamento do Coringa com Joaquin Phoenix. Coringa também servirá como uma pseudo-sequência de O Batman, com o Batman tendo papel importante, mas o filme é principalmente pela perspectiva do Coringa, e também inclui Margot Robbie como Arlequina. O segundo filme da fase 2 será Supergirl, projeto desenvolvido entre 2018 e 2022, mas oficialmente cancelado. Batgirl estava 90% pronta e nunca saiu, então Supergirl, que é parecida, provavelmente também não seria lançada tão cedo. Sasha Calle, no entanto, vai interpretar a Supergirl, ou pelo menos uma versão da Supergirl no filme do Flash, e esse filme provavelmente teria ela como protagonista. De qualquer forma, como você já imaginou. Isso vai servir como um pseudo-sequência de O Homem de Aço e vai trazer o Superman em um papel muito importante, mas terá a Supergirl como personagem principal. O próximo filme é o spin-off cancelado de Aquaman, que se chamava A Fossa, mas na verdade era um filme focado no Manta Negra. Após o grande sucesso de Aquaman, a Warner Bros. Anunciou uma sequência em breve e um derivado sobre as criaturas da Fossa.
Esse anúncio foi desconcertante, porque não há muito a fazer com um grupo de criaturas marinhas sem mente. Isso já não tinha sido feito naquela única cena deles, e foi uma cena bem impactante em Aquaman. No entanto, acontece que faz sentido. Eles estavam tentando manter isso em segredo, mas na verdade seria um filme do Arraia Negra, mas esse acabou sendo cancelado também. A Arraia Negra permite explorar o lado do Aquaman no universo Detective Comics, mesmo sem nenhum filme do Aquaman cancelado. Eu acho, porém, que esse filme provavelmente teria sido uma espécie de redenção para o Arraia Negra, ou teria feito com que ele fosse um pouco mais simpático. E a melhor maneira de fazer isso é apresentar o filho dele, Jackson Hyde, também conhecido como Kal Duran ou Aqualad. Aquaman teria sido um pouco mais um personagem de fundo nesse filme, enquanto o Aqualad assumiria o papel principal como a representação heróica de Atlântida. O Black Manta é claramente o personagem principal. O próximo filme vai ser Os Homens Metálicos, um grupo de robôs sencientes criados por um cientista chamado Will Magnus que combatem o crime. Inclui platina, ferro, ouro, estanho, chumbo e mercúrio. Um filme sobre esse grupo de personagens está em desenvolvimento desde 2007. No entanto, em algum momento desde então, foi confirmado que faria parte do universo da Detective Comics caso realmente fosse lançado. Mas isso nunca aconteceu. Não sabemos muito sobre o que o filme trataria, mas há uma história nos Novos 52 em que Metalman e Cyborg se unem. Pro bem do universo cinematográfico de pseudo-sequências, estamos fazendo isso para dar ao Cyborg uma pseudo-sequência. Mesmo que ele não tenha nenhum personagem associado que tenha tido filmes cancelados, este será uma pseudo-sequência do Cyborg. E eu sei que estou dizendo muito a palavra pseudo-sequência, isso vai continuar. Isso nos leva ao segundo filme da Liga da Justiça, Liga da Justiça Parte 2, que estava na programação inicial do universo da Detective Comics, e deveria ser lançado em 2019, no mesmo ano que Vingadores, Ultimato. Pelas informações que consegui reunir, o filme teria apresentado a Legião do Mal, ou Liga da Injustiça, como os principais vilões. Com uma formação um pouco incomum de Lex Luthor, Capitão Frio, Charada, entre todos os vilões da galeria do Batman, tanto o Mestre dos Oceanos quanto a Arraia Negra, e de alguma forma a Doutora Veneno da Primeira Guerra Mundial, que tenho quase certeza que morreu em Mulher Maravilha. Eu trocaria o Charada pelo Coringa ou Arlequina, pois já tiveram seus filmes e com a Arraia Negra aqui faz sentido. Como a fase 2 prepara o segundo filme da Liga da Justiça, com vilões e outros personagens recebendo filmes próprios, além de alguns que eu incluiria mesmo não sendo essenciais ao universo. Esse filme na verdade teria preparado o futuro que vimos em Liga da Justiça de Zack Snyder. O plano da Legião do Mal era trazer Darkseid à Terra, resultando na morte de Aquaman e Mulher Maravilha. E só para o bem do universo cinematográfico, já que temos muitos filmes entre este e o último filme da Liga da Justiça, vamos guardar esse enredo para depois. E isso continuará sendo uma Liga da Justiça versus mais simples. Filme da Legião do Mal, que também adiciona o Flash, Caçador de Marte, Aquaman e Supergirl à formação da Liga da Justiça. Isso nos leva ao último filme da fase 2 e a um epílogo em Os Gêmeos Maravilha. Esse filme foi um caso muito especial, pois estava mais avançado em seu desenvolvimento do que a maioria dos outros filmes deste vídeo. Foi anunciado, elenco definido e cancelado, tudo em um ano. O filme seria lançado direto na Home Box Office Max, com um orçamento de 75 milhões de dólares. Seria estrelado por KJ Apa e Isabel May, escolhidos para viver os gêmeos. E as filmagens deveriam começar após essa escolha do elenco, mas apenas um mês antes do início das gravações, o filme foi cancelado pela nova liderança da Warner Brothers, que queria focar em lançamentos nos cinemas. Eles achavam que o orçamento de 75 milhões de dólares não compensaria financeiramente, o que também levou ao cancelamento de Batgirl. Não há razão para esse filme não ter sido lançado nos cinemas, especialmente nesse universo cinematográfico. Nunca houve continuação de Homem Plástico ou Tropa dos Lanternas Verdes, apesar dos Irmãos Maravilha serem tão excêntricos. Como são alienígenas, acho que poderíamos ter o Homem Plástico e um Lanterna Verde humano, aquele ausente no filme da Liga da Justiça, aparecendo aqui. Mas realmente não há boas oportunidades para esses dois filmes terem verdadeiras pseudo-continuações. Então eles realmente não teriam um papel tão grande quanto teriam se houvesse um personagem associado a eles que tivesse um filme cancelado. Então isso nos leva à fase 3, uma fase que vai ser um pouco bagunçada. Vai ser quase metade dos filmes sobre personagens ligados ao Batman, já que muitos em desenvolvimento eram assim.
Vai ter alguns pseudo-sequências, alguns filmes que não tem relação, mas tudo vai levar ao grande final da Liga da Justiça, parte 3. Vamos lançar uma franquia ligada ao Batman em Coringa vs Arlequina, mas sem o Batman. E não precisa ser uma pseudo-sequência de Batman, ou nem mesmo da parte do Batman no primeiro filme do Coringa, porque existem outras franquias relacionadas ao Batman para usar nisso. Esse filme já estava em desenvolvimento há algum tempo. Seria basicamente os minutos iniciais de Aves de Rapina ampliados em um filme próprio. Arlequina percebe o mal que o Coringa lhe faz ao conhecer Era Venenosa, e eles terminam de maneira violenta. Então é mais parecido com a primeira temporada de Arlequina. Isso leva ao terceiro filme da trilogia, Gotham City Sirens, que veremos mais adiante. O próximo filme é Liga da Justiça Sombria. Iniciado em 2013, nunca foi feito, e em 2020 virou uma série de televisão que talvez também nunca aconteça. Minha equipe seria Zatanna, Constantine, Deadman, Monstro do Pântano, Etrigan e incluía a Mulher Maravilha, já que ela não tinha nenhum outro potencial de aparição em filmes fora da Liga da Justiça. Depois temos o filme que inspirou este vídeo e um dos filmes cancelados mais caros da história, Batgirl. Esse filme já tinha muita informação divulgada e ele estava quase pronto, acho que faltavam só algumas semanas para sair um trailer. O filme teria o vilão Firefly, interpretado por Brendan Fraser como o principal antagonista. Teria Leslie Grace como Batgirl e John Kimball Simmons como James Gordon, o pai dela. Michael Keaton também apareceria em uma linha do tempo, pós-Flash, sendo o principal Batman em uma participação especial de luxo. Nesta versão, a Batgirl teria Ben Affleck no lugar de Michael Keaton, com idade mais adequada e papel maior. Batgirl seria a segunda pseudo-sequência na trilogia de pseudo-sequências do Batman, após Coringa. Deadshot é um filme iniciado em 2016 como possível derivado de Esquadrão Suicida, com Will Smith reprisando o papel. Will Smith não retornou para o Esquadrão Suicida e pode ter prejudicado sua carreira com o tapa. Acho que esse filme nunca será feito. Nós não sabemos muito sobre do que o filme teria se tratado, mas sabemos disso. Snyder queria que o pistoleiro fosse central na linha do tempo do pesadelo. E considerando a ausência de um filme do Esquadrão Suicida, foi aqui que ele estreou antes de se tornar um personagem importante naquele filme. Depois tem Lobo, né, o segundo filme de vilão seguido que ficou em desenvolvimento por um tempo e acho que nunca vai sair. Ninguém foi escalado para o papel. Quase certeza que Dwayne Johnson foi cogitado, mas isso não vai acontecer. Isso também poderia ser uma segunda pseudo-sequência de O Homem de Aço na trilogia de pseudo-sequências. Depois de O Homem de Aço e Supergirl, ambos têm papéis importantes neste filme. Este é o terceiro filme seguido em que sou vilão. O desenvolvimento começou em 2017 com Joey Manganiello como Slade Wilson e roteirista, mas foi cancelado oficialmente em 2021. O filme mostraria as suas origens e o tempo no exército, talvez em flashbacks, assim como suas conexões com a Liga dos Assassinos, ou como ele se referia à Liga das Sombras, talvez de forma semelhante ao filme Filho do Batman, que é realmente a única outra franquia em que eu sei que ele fazia parte da Liga dos Assassinos. Talia al Ghul teria aparecido e a história teria se concentrado nos eventos que levaram Slade a buscar vingança contra o Batman, a quem ele culpa pela morte de seu filho. Então talvez o Batman teria aparecido nesse filme, mas teria sido a história dos Jovens Titãs, só que com o Batman no lugar. O filme possivelmente sairia antes de Batman ou serviria como prelúdio. Na estrutura desse universo, nenhum prelúdio ela não faria muito sentido, considerando que o Batman foi lançado há tanto tempo nesse universo. Então seria só um spin-off de Batman, com Destro voltando de forma parecida ao que já ocorreu. Como nas temporadas mais recentes de Arrow, menos como um vilão maluco e mais como um anti-herói um pouco menos maluco. Em 2015, começou o desenvolvimento de um filme policial com Gladiador Dourado e Besouro Azul no universo estendido da Detective Comics. O roteiro foi concluído, mas nada se fala do filme há anos. Além disso, considerando que ano que vem será lançado um filme do Besouro Azul que não é sobre a versão do Ted Kord, não acredito que farão outro filme do Besouro Azul com um personagem diferente. Um filme do Gladiador Dourado ainda é possível, e esse filme do Gladiador Dourado pode também ter Ted Kord nele. Acho mais provável que Ted Kord apareça numa sequência de Besouro Azul centrada em Jaime Reyes.
Nós não sabemos sobre o que a história teria sido, mas eu acho que seria um filme estilo dupla de policiais sobre o Gladiador Dourado e o Besouro. Viajar pelo universo Detective Comics e conhecer outros heróis é um conceito legal e divertido. Isso também nos dá uma ótima oportunidade de dar a certos personagens que não teriam outra chance de aparecer em filmes na fase 3 fora dos filmes da Liga da Justiça uma pequena participação. Personagens como Aquaman, o Homem de Metal, os Gêmeos Maravilha e o Homem Borracha. O filme do Asa Noturna começou a ser desenvolvido em 2017, mas foi colocado em hiato em 2021 por não ser prioridade na Warner Bros. O que basicamente significa que ele nunca vai sair, pelo menos não tão cedo. Já tivemos 2 pseudo-sequências do Batman, então não precisa ser outra. Batman pode aparecer, mas não precisa ter grande papel, já que Dick Grayson é o protagonista. Não sabemos muito sobre o que o filme teria abordado, mas como Slade está fora de questão, eu suponho que o vilão principal seria o Blockbuster. Novos Deuses foi anunciado em 2018 com Ava DuVernay como diretora e Darkseid como vilão principal. Personagens como o Senhor Milagre, Big Barda, Vovó Bondade, Pai Celestial e as Fúrias Femininas iriam aparecer basicamente todos esperados, exceto Orion, que pelo que percebi nunca foi mencionado. Mas podemos supor que ele estaria no filme porque seria estranho se não estivesse. Com Darkseid como vilão principal e sem uma primeira parte da Liga da Justiça parte 3, este filme serve como um pseudo-prólogo para a Liga da Justiça parte 3. Ou a primeira parte como Vingadores Guerra Infinita. Não teria muito da Liga da Justiça até o final da história aqui, mas se conectaria diretamente a ela. A história seria sobre a ira de Darkseid chegando à Nova Gênesis, onde a guerra de Darkseid começa do ponto de vista deles. Mas no terceiro ato, toda a Liga da Justiça entra na brincadeira, e o final leva à concretização da linha do tempo de pesadelo da Liga da Justiça. Em Liga da Justiça Parte 3, que é o próximo filme, Liga da Justiça Parte 3... Considerando o universo, a lista de personagens desse filme teria que ser bem diferente da do filme original. Mas essa é a lista que não é tão ruim em termos de um filme da Liga da Justiça estilo Ultimato, com todo o universo Dick se unindo. Eu acho que, na verdade, parece até legal. E por fim, o epílogo dessa saga, que eu chamaria de Saga do Pesadelo, mesmo nome que daria à saga regular do universo da Detective Comics. Mas o epílogo aqui também é o terceiro filme da trilogia Coringa e Arlequina, Gotham City Sirens, um filme que começou a ser desenvolvido em 2016 e que teria focado nas sereias de Gotham. Arlequina era venenosa, mulher-gato e possivelmente o Coringa. A última notícia sobre o filme foi em 2020, quando informaram que ele entrou em espera, assim como Asa Noturna. No entanto, tenho quase certeza de que isso é um código para nunca ser lançado. E é isso para este universo. Me diga como você mudaria as coisas, o que você acha disso? Achei que era uma ideia divertida. É louco pensar que há mais de 20 filmes cancelados do universo estendido da Detective Comics que nunca saíram, sendo que nem tantos foram lançados de fato. É que a Warner Bros. Adora anunciar filmes que nunca são lançados, quando na verdade eles provavelmente deveriam manter isso em segredo até ter 100% de certeza de que o filme vai realmente sair. Você só cria expectativas para coisas que não acontecem. Mas me diga o que você acha nos comentários aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal. Até mais!